Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Nós vamos estar dando início aqui ao capítulo 4. Hoje nós vamos estudar a parte A e a parte B, e essa é a nossa penúltima aula, falando sobre romance real, tá? Então, o capítulo 4 é o romance real em ação. Como começar um romance real? Antigamente, os pais, eles estabeleciam idade, né? Alguma coisa desse tipo, mas idade é importante, mas não é um fator tão determinante assim, se você não tiver maturidade para entrar em um relacionamento, né? Mas do que adianta ter idade, mas não ter maturidade, não ter perspectivas, não saber exatamente o que você quer da vida? Como nós já falamos anteriormente, o romance real, ele é para pessoa ou corte, né, como a gente chama aqui na igreja. O romance real, ele não é para pessoas que estão querendo entrar num relacionamento somente. São pessoas que querem se casar, que querem e podem se casar, né? Estão se planejando para isso, né? Já estão num momento da sua vida em que cresceram profissionalmente, né? Estão realmente agora cresceram espiritualmente, familiarmente, né? Em estrutura familiar. Então estão querendo se casar, e o romance real ele vem justamente para fazer com que essas duas pessoas, né, que já estavam orando, né, sobre a orientação da sua liderança, possa se conhecer um pouco mais, e é o que a gente vai falar aqui nos pontos a seguir, tá? Vamos ver aqui alguns requisitos importantes para se começar um romance real. Salvação. Ambos os jovens ou adultos devem ser verdadeiramente salvos. Irmãos, verdadeiramente salvos, né? Uma coisa que nós precisamos ter em mente aqui quando nós formos citar esses pontos é que isso tanto se aplica às duas partes. Se aplica às duas partes, tanto, né, do rapaz como da moça. Isso deve ser avaliado, né, e deve se verificar esses requisitos em ambas as partes. Então, salvação. Ambos devem ser salvos. Salvos mesmo, irmão, sabe? Uma pessoa salva, ela frutifica, ela tem frutos, ela mostra o fruto de salvação. Nós sabemos que nós não somos salvos por obras, mas as obras testificam a respeito da nossa salvação. Então, você pode estar, precisa ter o cuidado de você estar entrando num relacionamento com uma pessoa, mas fulano é da igreja, né? Mas fulano, ela tem, ela testifica realmente ser uma pessoa salva em Cristo Jesus, né? Isso também é importante, ok? O segundo ponto, maturidade física e espiritual. Não devem ser crianças, pois maturidade é importante e essencial no relacionamento entre duas pessoas. Um ponto aqui que a gente já vem sempre reforçando, né? Não ser jovem demais e ter maturidade para se entrar num relacionamento, né? Ainda mais nesse requisito aqui, de romance real, de entrar num romance real, você deve ser uma pessoa que está querendo se casar, e é necessário sim muita maturidade para se entrar num relacionamento como esse, né, na iminência de se casar. Então, maturidade física e espiritual, pessoas disciplinadas tanto nas suas questões pessoais quanto nas espirituais. Comunhão com Deus é o terceiro ponto. Irmãos, comunhão com Deus. Você acredita que Deus tem algo a falar a você a respeito dos seus relacionamentos? Irmãos, com certeza tem, tá? Casamento é algo tão sério que Deus e foi criado por Deus, instituído por Deus para nós. Então, manter comunhão com Deus, ter comunhão com Deus vai ser importantíssimo para que você não venha passar do ponto, para que o Senhor possa estar lhe instruindo de que forma você deve seguir nesse caminho, né, de romance real, de corte. Comunhão com Deus para a sua vida pessoal, né? Para a sua vida pessoal você vai precisar disso, tanto quanto solteiro como quando for casado. Então, comunhão com o Senhor, ter intimidade com o Senhor, ter um relacionamento com o Senhor, sabe, ter ali o seu lugar secreto, viver realmente em comunhão com o Pai, tá bom? E estar atento, né? Quando nós temos comunhão com o Senhor, quando nós temos intimidade com o Senhor, nós estamos mais acessíveis à voz do Senhor,
né, para nos corrigir, para nos ajudar, para nos alertar a respeito de algumas coisas que, né, tratando aqui especificamente de romance real ou corte, o Senhor queira falar conosco, tá bom? Então, vamos estar atentos à voz do Senhor e para isso é necessário comunhão. Estudos, agora quarto ponto, estudos. Isso é muito importante, vê só. Já terminou os estudos, ainda deseja estudar mais? É muito mais difícil formalmente depois de casado, de fato é. Você tem alvos de se formar ou fazer algum curso especial? Faça antes, tá? Essa é a dica e é uma dica bastante importante porque quando você está casado ou quando você está estudando, ambas as coisas necessitam de dedicação e tempo, né? Então, será que os estudos, quando você estiver casado, vai se encaixar perfeitamente bem? Isso já foi planejado para que você faça isso dentro do seu casamento? É uma coisa que precisa ou ser feita antes ou discutida o assunto para com a pessoa com quem você vai se casar. Você precisa estar ciente, né? Alguns cursos são caros, levam muito tempo. E se você vai estudar depois de casar, isso se você for estudar depois de casado, né? É bom entender desde cedo como isso será administrado, tanto em termos de tempo como de finanças. Então, verifique isso, porque ambas as coisas, né, estudos e família, vai requerer de você uma condição financeira para poder arcar com tudo isso, tempo e dedicação, né? Então, você vai precisar de tudo isso para manter essas coisas equilibradas. Então, ou você se forma e se capacita profissionalmente bem antes de casado, ou veja como que isso vai ser inserido na sua vida de casado e converse com a pessoa, né, na qual você pretende se casar para que ela esteja ciente dessa situação. O quinto ponto aqui, situação financeira. Você tem um emprego fixo? Dá para sustentar uma família? Já tem onde morar? Já tem outras coisas necessárias para viver? Irmãos, isso é um ponto interessante porque as pessoas pensam que as coisas caem do céu, né? Não, vamos aqui que dá certo, né? Mas eu acredito que de fato nós somos um povo abençoado por Deus, né? Mas quando eu e a minha esposa hoje, né, nós decidimos que íamos nos casar, então nós estabelecemos naquele tempo ali um período de tempo que foi de 1 ano e um pouquinho para dizer, olha, nós vamos nos casar no final desse período. Então a gente ralou muito, 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 muito mesmo, para poder conseguir o que a gente precisaria tanto para se casar como para morar, né? Então, quando nós nos casamos, nós pagamos tudo no que diz respeito ao casamento e já tínhamos o que precisávamos para morar, né? Agora, por que isso deu certo? Porque nós trabalhávamos, porque a gente juntava dinheiro. Então, como é que é a sua situação financeira em relação a isso? Lembrando e sempre reforçando, nós estamos tratando de um assunto aqui de romance real que são para pessoas que estão na iminência de se casar, que querem e podem, têm condições espiritual, físicas, financeiras, né? Estão sendo instruídos, né? Acompanhados. Então, esse é o ponto-chave. Então, situação financeira é um dos pontos-chave também para que você possa iniciar isso com o mínimo necessário, tá? Então, vamos lá para o sexto ponto. Jovem espiritual. É bom saber algumas coisas sobre os hábitos espirituais da pessoa, como por exemplo, isso aqui você aplica, reforçando, né? Tanto para você como para outra pessoa. Estuda a Bíblia todos os dias. Gosta de falar com Deus? Sabe ouvir a voz de Deus? Tem costume de pedir e esperar a orientação de Deus para fazer decisões? Não só nas coisas grandes, mas também nas pequenas? Sabe discernir entre a voz de Deus e do inimigo das nossas almas? Faz o possível para ir às vigílias, participa das reuniões de oração? É fiel em todas as reuniões da igreja? Ou facilmente arruma uma desculpa para não ir? Qual a conversa dele ou dela quando está com pessoas descrentes? Está falando sobre Jesus? Como se comporta em casa com sua família?
está demonstrando todo o fruto do Espírito? É esforçado no trabalho material e espiritual? É esforçado nos estudos e na igreja? Está dando bom testemunho, não só na igreja, mas também no emprego e escola? O que seu patrão e professor dizem sobre o tipo de pessoa que você e essa outra pessoa é, né? É batizado nas águas, é também no Espírito Santo, está andando todos os dias cheios do Espírito Santo, está pondo os princípios bíblicos em prática, usa roupa modesta, é moderado no vestir, glorifica a Deus no seu jeito de agir com os outros, como reage quando está jogando bola. Ele fala aqui jogando bola, mas é a questão assim de como essa pessoa reage num ambiente entre amigos onde existe uma certa competição, vamos dizer assim, né? Sabe controlar dinheiro, tem dívidas, é íntegro. Eu quero só ressaltar um ponto aqui, porque antes de eu e minha esposa nós noivarmos, eu tinha uma dívida, né? E eu era bem descontrolado quando solteiro, assim, em relação a finanças, eu era um fiasco total, né? Mas esse período em que a gente se propôs a fazer um propósito, né, de nós nos organizarmos para poder nos casar, eu melhorei consideravelmente. E uma das coisas que aconteceu, irmãos, foi que eu tinha o nome sujo, né? Então, assim, uma das coisas que a minha esposa, ela me cobrava naquele tempo é que eu resolvesse minha vida financeira, né? Então, assim, era um ponto que a gente conversava, que ela tinha conhecimento de que eu tinha essa dificuldade, mas ela também me auxiliou muito e me incentivou a resolver esse problema. Então, assim, eu tinha um nome sujo, então eu fiz questão de correr atrás de resolver logo isso. Eu não queria levar isso para o meu casamento de forma nenhuma, né? Eu não queria que isso fosse um espinho na nossa carne, onde o diabo pudesse estar nos acusando sobre qualquer aspecto, né? Então foi uma questão que eu tratei de resolver urgentemente, né? E graças a Deus hoje a gente não deve nada, né? Como falei anteriormente, no nosso casamento nós não ficamos com dívidas, nós tínhamos tudo que nós precisávamos dentro de casa para poder morarmos. Então, assim, o Senhor nos abençoou grandemente, né? Sétimo ponto, o rapaz inicia. Esse ponto aqui do rapaz inicia é uma ideia já aqui para o casamento, né, de que o homem deve tomar a iniciativa. Em nosso tempo moderno é comum uma moça querer iniciar um namoro, enfim, mas isso fere o princípio bíblico. Mesmo no romance real ou corte, o rapaz é o líder e ele deve iniciar. É ele quem deve pedir à moça para orar e procurar saber a vontade de Deus, né? Então, homens, tomem a iniciativa, né? Mulheres, se vocês estão achando que os homens não estão tomando a iniciativa certa por conta de que eles não têm, enfim, converse com o rapaz e diz, olha, nós vamos entrar num relacionamento sério, então tome as atitudes, né, as iniciativas, né? Isso é importante para que desde antes do casamento, né, ambos entendam a responsabilidade de cada um, né? E o homem, ele realmente precisa tomar à frente de uma decisão tão séria, né? Já se colocando na posição que ele vai exercer no casamento. Permissão dos pais. Ambos os pais dos pretendentes devem estar de acordo com o romance real ou corte. Isso demonstra confiança e honra dos filhos para com seus pais. A Bíblia diz que os filhos devem obedecer e honrar seus pais, mesmo que não sejam salvos. Um relacionamento que os pais não apoiam geralmente resultam em muitas dificuldades. Irmãos, e de fato é tão bom quando a família, né, dos cônjuges, os cônjuges em si, né, perdão, não vou nem dizer os cônjuges não, os romanceados, né, as pessoas que estão cortejando. Quando você procura, né, conhecer aqui a família da outra pessoa, e quando a família apoia, é tão importante ter o apoio da família, né, tão importante. Então, e aí você vai precisar realmente se esforçar, né, em conhecer a família do outro, né, para que exista uma paz de ambas as partes, né, que todos estejam,
de acordo e felizes com aquele momento, né, que se aproxima, né, que é o casamento. Apoio dos líderes espirituais, esse é o ponto 9. Abra o jogo com seu líder, com seus líderes, antes de abrir o jogo com a moça, né? O rapaz, antes de tomar a iniciativa de conversar com a moça a respeito desse assunto, né? Seus discipuladores, seu pastor, vão poder lhe dar muita ajuda e orientação. Seja bem honesto e transparente com eles. É importante e muitas vezes negligenciado pelos cristãos. O pastor de ambos deve apoiar e dar a sua bênção, né? Esse vai ser um momento também em que ter o apoio e o acompanhamento da liderança de ambos isso é importante, né? Estar sempre bem instruído, provavelmente se o seu líder, o seu discipulador não for uma pessoa casada, ele vai conseguir lhe indicar para que vocês tenham aconselhamentos, né, para que vocês recebam algum tipo de instrução. Na aula passada a gente falou sobre isso, que é necessário nós termos instrução a respeito de vida familiar, a respeito de casamento, e os nossos líderes podem contribuir muito com isso, né? E principalmente pelo fato de poder acompanhar os romanceados, né, as pessoas que vão estar na corte. 10º ponto, comunicação e visitas. Deve-se procurar estabelecer um determinado ritmo nas visitas por parte do rapaz à casa da moça. É claro que não todos os dias. Estabelecer uma boa comunicação entre ambos. Né? Nesse ponto aqui ele vai falar de que o rapaz ele vai poder sim visitar a casa da moça, né? Mas isso já reforçando. Isso não é um relacionamento assim, qualquer que vocês estão vendo, se por um acaso talvez dê certo, não. São para pessoas que estão na iminência de se casar. Nós nos relacionamos para nos casarmos. Não fica aí fazendo test drive por aí para ver se dá certo, se não dá certo, não. Né? Então, levando em consideração que você vai visitar a casa da moça, então você já deve ter a aprovação e permissão dos pais, da sua liderança, né? Então, só reforçando esse ponto aqui, que não é para o cara chegar lá a hora que ele quiser e ficar à vontade do jeito que ele quiser, não. A gente vai tratar um pouco mais desse assunto nos demais pontos, né? O ponto 11, confiança dos pais. Naquele ponto era a permissão e aqui nesse ponto é a confiança. No decorrer do romance real, deve-se procurar ganhar e manter a confiança dos pais. Verificar como a relação entre a pessoa e seus pais, procurar ser sensível para qualquer mudança. É importante você ganhar a confiança dos seus pais a respeito desse relacionamento, né? E a confiança dos pais da outra pessoa, né? Isso vai ser possível, né? Então, às vezes você pensa, o rapaz vai na casa da moça. O rapaz vai só para ver a moça? Não, né? O rapaz vai para conhecer a família da moça. Talvez numa reunião de familiar na casa do rapaz, a moça pode ir com os pais dela, né? Na casa dele, né? Acompanhada dos pais. Então, assim, é importante vocês gerarem essa comunhão entre as famílias, né? Gerar essa confiança nos pais, né? De que realmente, poxa, eles estão fazendo a coisa certa, né? Ele é um rapaz correto, ela é uma moça correta. Então, passar essa confiança é muito importante. O ponto 12. Paz completa no seu espírito. Você precisa sinceramente sentir aquela paz que somente Deus pode lhe dar no seu espírito. Enquanto você sentir dúvidas, espere mais no Senhor. Não se apresse por qualquer medo. Sempre espere que Deus lhe dê aquela paz completa. Também quando é de Deus e o tempo está certo, as coisas vão se encaixar. Se todos os preparos estão em ordem, mas nada está dando certo, talvez seja Deus dizendo que deve esperar mais um pouco. No tempo certo, com a pessoa certa, as bênçãos de Deus serão óbvias e tudo vai dar certo. Irmãos, eu verifiquei aqui que o ponto C... Não, desculpa. Esquece. Vamos aqui voltar para o ponto B, tá bom? Vamos lá. O
Ponto B é o seguinte, a continuação do romance real. Primeiro ponto, o interesse deve estar voltado para a personalidade da pessoa, né? A parte imaterial. É importante que isso esteja bem claro na mente dos romanceados, né? De fato, irmãos, o que vai ser importante, né, quando você estiver com a pessoa, vai ser o caráter dela, a personalidade dela, né? Entenda isso, né? Às vezes a pessoa não tem talvez um porte físico que você gostaria, mas é isso que de fato importa, né? O segundo ponto vai falar melhor sobre isso. Vê só, o interesse deve estar estabelecido na parte espiritual da pessoa, não em seu corpo físico, não no seu dinheiro, não no que o outro tem, não no carro, na casa, na popularidade, na beleza. A parte espiritual é a mais importante sobre todas. Mais uma vez, quanto mais próximos estiverem de Deus, mais próximos estarão um do outro. Então, irmãos, caráter, espiritualidade são pontos importantíssimos, né, que nós venhamos a ter e verificar se a outra pessoa também tem, não é? Isso vai ser importantíssimo, né? Não se apegue a questões materiais ou físicas no que diz respeito à aparência, tá? No final das contas, essas coisas elas não vão ser primordiais e com certeza é o menos importante, mas quando se tem caráter, né? Quando se está ao lado de uma pessoa que teme o Senhor, que ama o Senhor, né? Que se santifica, isso vai fazer toda a diferença para que você tenha uma família feliz, né? Um lar, né? Debaixo dos princípios bíblicos. Terceiro ponto, reconheça que cada cristão é chamado de propriedade particular, pessoal e peculiar de Deus. O namoro que não respeita tal fato está desrespeitando os princípios de Deus e desrespeitando o próprio Deus, bem como a pessoa, a família dela, a palavra de Deus e o futuro casamento, né? Então, vê lá a forma com que você está levando esse romance real, né? Veja bem se você não está desrespeitando, defraudando, né, a pessoa ou a família dela, tá? Nós somos, né, do Senhor, nós pertencemos ao Senhor. Você já passou pela sua cabeça de que você vai estar lidando com alguém no qual o Senhor ama e no qual Jesus entregou a vida de seu filho por amor a ela? Você acha que o Senhor não vai ser zeloso por essa pessoa? Ele vai. Com certeza vai. Então tenha cuidado com a forma na qual você trata essa pessoa, porque o Senhor ama muito essa pessoa e zela por ela, tá? Ponto 4. Evitar contato físico. Todo jovem gostaria de receber um carinho, beijos e abraços da forma com que está, abraços da pessoa com quem está envolvido. Porém, deve-se esperar. Procure a todo custo evitar continuar contatos físicos, beijos, tocar o corpo, etc. Isso pode provocar desejos sexuais que não podem ser satisfeitos devidamente antes do casamento. Não é que pode, mano. Vai provocar, certo? Você está ali, já sabe, você tem sentimentos muito fortes por uma pessoa. Você já está num romance real, então você já está ali prestes a um noivado, casamento. E se guardar vai ser importante, né? Não dar brecha para que a sua carne predomine sobre as suas atitudes, né? Então, se guarde, né? Por causa de todos esses princípios, cremos que a parte física durante a amizade especial não deve ir além do que tocar, do que talvez segurar as mãos, ou inexistir totalmente, nem mesmo pegar nas mãos. Irmãos, você pode achar assim, poxa vida, isso é tão radical. Para o mundo de hoje, irmão, que nós vivemos, de fato é. E a intenção é justamente essa, nós sermos radicais, né? Algumas pessoas vão dizer assim, rapaz, mas esse negócio de
romance real e corte não está na Bíblia, não. Irmão, se não está na Bíblia, o que dirá o namoro? Não é? Namoro é que não está na Bíblia mesmo. Né? Mas nós cremos, nós intitulamos isso como romance real, como corte, mas dentro dos padrões bíblicos, você não vai encontrar de forma alguma ninguém, nenhum casal se pegando, se beijando, se cheirando, dando, enfim, andando coladinho antes do casamento. Não, não vai. Não vai, irmão. Você não vai achar isso, né? Então nós cremos que beijos, abraços, carícias, né? O contato físico mais próximos e mais achegado é para o casamento. E ponto. Essa é a questão. Essa é a questão. Quando Paulo diz isso, olha, quem é solteiro, fique solteiro. Né? Agora, se você não consegue aguentar as pontas, meu querido, aí você casa. Ele não diz, namore. Não, se case. Solteiro, casado. É de um ponto para o outro. Né? E quando se é casado, aí você beija, você abraça, você faz carícia, vocês saem junto, anda para cima e para baixo, ninguém separa mais vocês, aí beleza, show de bola, né? Mas se você não é a favor do romance real, porque não está na Bíblia explicitamente, então você também não deve ser a favor de um namoro convencional como a gente vê nos dias de hoje, né? Porque também não está na Bíblia, tá bom? Mas nós estamos ensinando aqui não no que diz respeito somente ao romance real, mas o que você pode fazer, e tudo isso é para que você se mantenha santo, para que você se mantenha guardado pelo Senhor, para que você se mantenha em santidade, para que você não defraude ninguém, para que você não se envolva num relacionamento ao ponto de que você esteja entrando em algo que você vai se perder completamente. Isso é para que você não tenha um filho antes do tempo e essa pessoa, e aí o relacionamento não deu certo, e aí você se torne um pai solteiro, uma mãe solteira, ou você gere um filho. Irmãos, olha o mundo que a gente está vivendo hoje, né? Mães tendo que criar seus filhos sozinhos porque os pais não tinham compromisso nenhum, né? E vice-versa. Alguns pais que criam seus filhos sozinhos porque a mãe foi embora. Porque entenda, tudo que nós estamos fazendo aqui é para que você tenha um casamento feliz, uma vida feliz, uma família feliz. E tudo que nós estamos lhe ensinando aqui está dentro dos padrões bíblicos, tá bom? Então foi só para reforçar. Quinto ponto. Existem condições em que a frequência de visitas deve ser limitada. Isso exige paciência por parte de ambos. Algumas vezes, a saúde, né, por conta de doença, serviço militar, estudo, trabalhos, deveres pessoais, impedem que os dois estejam juntos, né, os romanceados. E aí tem que ter paciência, né? Às vezes a pessoa precisa dedicar tempo, né, num determinado tempo da sua vida a essas coisas, o serviço militar, estudo, trabalho, deveres pessoais, e precisa realmente ter paciência. Eu me lembro que por algumas vezes eu e minha esposa nós passávamos de 15 dias sem se ver quando nós estávamos nos conhecendo, porque a gente estudava, trabalhava. Então aquilo era importante para nós naquele momento. Nós nos conhecíamos, né? Mas nós tínhamos responsabilidades. Então a gente não deixava de cumprir com essas responsabilidades. Sexto ponto, cautela no modo de vestir, em sua conversa, em seu comportamento e mesmo nos gestos. É sempre importante, irmãos, que quando você estiver, né, com outra pessoa, exista esse ambiente agradável, né? O modo com que você se veste vai influenciar, o tipo de conversa que vocês vão ter vai influenciar, o comportamento e o gesto de vocês também. Então, santidade, irmãos, né? No vestir, no falar, nosso procedimento, né? Não vamos ser pedra de tropeço para os nossos irmãos, né? De forma alguma. Ponto 7. Evitar ficar sozinhos em ambientes fechados e por muito tempo. Procure estar em atividades com outros jovens, ou seja, procure envolver seus amigos em suas atividades, né?
Nós não aconselhamos que as pessoas saiam sozinhas, né? Chama os amigos, né? Até porque, como nós já falamos em outras aulas, às vezes, mesmo nos namoros isso é muito mais evidente, mas às vezes até no romance real mesmo, as pessoas se fecham, né? Assim, tipo, só elas andam juntos, às vezes até estão com os amigos, mas estão ali um pouco mais separados, né? Não faça isso, né? Esteja sempre junto dos seus amigos, né? Das pessoas que vão estar ali com vocês, né? Até mesmo para que você possa se guardar e as pessoas possam testificar isso, né? De que vocês estão com o proceder correto, né? Que vocês deem um bom testemunho a respeito do romance real e da corte, tá bom? Então, essa foi a nossa penúltima aula. Na sequência, eu vou estar passando o vídeo da nossa última aula e após a última aula, eu vou estar passando o questionário, ok? Valeu, gente. Até mais.